Olá, gente, olha só, agora nós vamos estudar um assunto que cai em todos os concursos vestibulares e muitos alunos são inseguros diante desse conteúdo. Então, olha só, nós vamos estudar agora crase. Eu já inicio o vídeo 1 de crase afirmando para você que crase não é um assunto de acentuação, como a maioria acredita. Sempre que eu pergunto, gente, crase está dentro de qual assunto da língua portuguesa? Ah, Johnston, acentuação, claro, não é. Gente, crase é um assunto de regência, tá certo? O que vai dominar aqui é uma palavrinha chamada preposição. Então, na regência verbal, um dos assuntos da regência é crase, nós vamos começar a estudar agora. Olha só, gente, a crase nada mais é do que a fusão de uma preposição mais um artigo. Sempre que uma frase, a palavra antecedente ao a, exigir uma preposição e for uma palavra feminina, eu vou ter a fusão aí de um artigo mais uma preposição. Para não escrever nem falar a, esse a recebe um acento diferenciado. Então prestem atenção no que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Um outro ponto importante também, além da fusão da preposição mais o artigo, é que em alguns casos nós vamos utilizar o acento indicativo de crase para evitar ambiguidade, que a gente vê logo à frente, ok? Então vamos lá para o primeiro caso. Olha só, Johnston, essa questão da fusão do artigo mais a preposição serve para todas as regras de crase? Não. Muitos alunos estudam crase dizendo o seguinte, ah, Johnston, sempre que eu trocar por uma palavra masculina e eu tiver o ao como produto, tem crase. Nem sempre. Nós temos os casos especiais da crase. Nós temos aproximadamente 14 regras para crase. Então vamos estudar primeiro. Olha só. De fato, a regra mais básica é essa, certo? Quando o verbo exige preposição e a palavra ela é feminina, tem o acento indicativo de crase. Ô Johnston, fui à praça, tem crase sem sombra de dúvidas. Fui, quem vai a algum lugar, preposição. Praça, eu falo a praça, é uma palavra feminina, tem crase. Para você ter certeza, vamos para aquela regra geral que eu acabei de falar. Você vai trocar a palavra praça por uma palavra masculina. Vamos trocar praça por centro. Quando eu falo ou escrevo fui, eu não falo a centro, fui ao centro. Todas as vezes que tiver o ao como produto, eu vou ter o acento indicativo de crase. Ô John, tu não falou agora que nem sempre. Não, gente, sempre que eu tiver o ao como produto, eu vou ter o indicativo de crase. O que eu falei é que nem todas as regras dá pra gente trabalhar com essa daqui, certo? Em todos os casos da língua portuguesa, eu não vou poder trocar a palavra feminina por uma masculina e não existe só essa regra para crase. Mas essa é a primeira que nós estamos estudando. Ô John, eu não entendo uma coisa, por que quando tiver o ao como produto tem acento indicativo de crase? As gramáticas pedem para você trocar justamente para você ter certeza que eu tenho esse primeiro a aqui, certo? A mais a tem crase. O a primeiro é preposição. Sempre quando eu troco e eu tenho o ao como produto é justamente para ver se esse primeiro a ele vai permanecer. Porque olha só, quando eu falo fui ao centro, então fui quem vai a algum lugar. Por que aqui tem o ao? Porque centro é uma palavra masculina, mas a preposição ela foi mantida. Ou seja, fui à praça tem preposição e por praça ser uma palavra feminina é que recebeu o acento indicativo de crase. Repetir para a gente finalizar essa primeira regra. Sempre que eu trocar a palavra feminina por uma masculina e eu tiver ao como produto, pode colocar o acento indicativo de crase, ok? Outra dica importante. Gente, na nossa gramática existem palavras, certo? Que elas são invariáveis. Ô Johnston, como assim invariáveis? Elas servem tanto para homem quanto para mulher. Olha um exemplo aqui. Veja só, gente. Vou pular para o tópico 3, mas daqui a pouco eu explico o tópico 2, tá certo? Olha só. Na frase parabéns a você. Prestem atenção no que eu vou falar. Olha só. Parabéns a você não tem acento indicativo de crase. Por quê? A palavra você serve tanto para homem quanto para mulher. Diante dessas palavras que são invariáveis, não pode utilizar o acento indicativo de crase. Ou seja, parabéns a você não tem o acento indicativo de crase.
Um outro exemplo que cai muito também nas provas de concursos e vestibulares é essa dica aqui, ó. Parabéns a ela. Ô Johnson, tem crase aqui? Não tem. E a gente consegue gabaritar essa regra com essa daqui, ó. Com essa regrinha daqui. Por quê? Eu acabei de falar para vocês que sempre que eu tiver uma palavra feminina e trocar por uma masculina, se eu tiver o ao como produto, tem acento indicativo de crase. Na frase parabéns a ela, vamos trocar ela por uma palavra masculina, qual seria? Ele. Na frase parabéns a ele, eu não falo parabéns ao ele. Como eu não tenho esse ao como produto, eu falo parabéns a ele ou parabéns a ela, não tem acento indicativo de crase, ok? Então as primeiras regras são essas. Trocar a palavra feminina por uma masculina, se eu tiver ao como produto tem crase. Isso aqui é mais um exemplo, não é? Parabéns a ela, parabéns a ele, fica do mesmo jeito, por isso que não tem crase. E aqui é um exemplo das palavras invariáveis. Você serve tanto para homem quanto para mulher. Neste caso, eu também não utilizo o acento indicativo. Vamos para mais algumas regras. Olha só, gente. Agora nós vamos conhecer uma regra muito importante, certo? Muito bacana e que cai sempre, que é diante de nome de lugares. Quando eu vou a algum lugar, Johnston, tem acento indicativo de crase? Vai depender. Olha só, existem frases, né, na internet que são muito manjadas, mas que ajudam muito para que a gente não esqueça a regra. Mas não sei se vocês já ouviram, já leram alguma coisa parecida, que aqui diz o seguinte, ó. Se eu vou a e volto da, crase a. Não é? Ó, se eu vou a algum lugar e eu volto da, crase a. Então, ó, se eu vou a algum lugar e volto da, crase a. Certo? Eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Então tem crase. Agora, se eu vou a algum lugar e eu volto de algum lugar, não tem acento indicativo de crase. Ô Jones, qual é a regrinha aí que sempre cai, que sempre tem nos livros, na internet, para eu não esquecer? Já falei a primeira, mas vou repetir. Ó. Se eu vou a algum lugar e eu volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase pra quê? Não tem. Então é muito fácil a gente aprender essa regrinha, porque olha só, Johnston, diz aí nomes de cidades pra gente aprender isso e não esquecer mais. Olha só, a galera de Pernambuco. Johnston, se eu vou a Caruaru, tem crase? Não tem, porque eu volto de Caruaru. Ou seja, na frase vou a Caruaru, esse a não tem crase, porque eu volto de Caruaru. Ô Johnston, se eu for a capital, se eu vou a Recife, tem crase? Não, porque eu volto de Recife. Ô Johnston, sou louco para conhecer o estado da Bahia. Se eu vou à Bahia, tem crase? Opa, se eu vou à Bahia, tem crase, porque eu volto da Bahia. Ô Johnston, mas agora eu não quero falar do estado como um todo. Vamos pegar a capital aí da Bahia, Salvador. Se eu vou a Salvador, tem crase? Já não tem mais, porque eu volto de Salvador. Repetindo aí essa regra massa. Se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase pra quê? Não tem. Vamos conhecer mais algumas regras. Olha só, gente. Eu não posso, certo? Vou colocar aqui, ó. Proibido, certo? Eu não posso utilizar o acento indicativo de crase diante de nomes masculinos, certo? Nomes masculinos. Não posso também diante de verbos e de pronomes e artigos indefinidos, certo? Não posso utilizar o acento indicativo de crase diante desses termos. Johnston, me dá um exemplo aí de nomes masculinos. Olha só. Se eu digo, por exemplo, fomos a pé naquele lugar, não é? Olha só, fomos a pé. Gente, pé é uma palavra masculina, não tem acento indicativo de crase. Uma dica importante aí é quando eu tenho frases que têm verbos. Gente, o a diante de verbos não tem acento indicativo de crase. Certo? Tem exemplos aí na apostila, mas você reconhece o verbo. Eu não posso utilizar crase diante de verbos. Agora eu tenho um ponto muito importante para te falar.
Você tem que analisar se o verbo está funcionando sintaticamente como verbos. Porque existem casos em que essa palavra, sintaticamente, ela é um verbo, mas não funciona como verbo. E neste caso, quando não funcionar como verbo, dependendo da situação, o acento indicativo de crase passa a ser obrigatório. Johnson, me dá um exemplo aí, olha só. Prestem atenção. Se eu falo para você, estou à espera do médico faz 2 horas. Ô Johnson, não seria fazem lá na frente, não? Não, concordância verbal. Fazer na indicação de tempo é um verbo impessoal, fica no singular, né? Vou repetir a frase. Ó. Estou à espera do médico faz 2 horas. Johnston, esperar é um verbo, não tem crase. Não é verdade? Esperar é um verbo, mas neste caso não está funcionando como verbo. Quando eu falo estou à espera, é o modo como eu estou. Está funcionando como advérbio de modo, crase obrigatória. Então, vou repetir para você. Crase diante de verbos não existe, mas eu tenho que perceber se está funcionando como verbo, tá certo? Agora olha só, ô Johnson, de pronomes ou artigos indefinidos, eu posso falar? Eu posso colocar o acento indicativo de crase? Não posso. Ô Johnson, me dá um exemplo, deixa eu pensar aqui. Olha só. Devo dar os parabéns a um amigo. Esse aí é um pronome definido, não é? Então eu não posso, é um artigo indefinido, então eu não posso utilizar o acento indicativo de crase. Vou repetir para vocês, não posso utilizar o acento indicativo de crase diante de pronomes e artigos indefinidos, diante de verbos, quando estão funcionando como verbos, e diante de nomes masculinos. Encerramos aqui a aula 1, agora tem um material teórico, não é, para vocês darem uma olhadinha, e daqui a pouco nós estudamos a aula 2. Abraço e até daqui a pouco.